versículo 14. Está escrito: pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por meio de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Estende as suas mãos para o céu, vamos falar com o nosso Deus. Senhor Jesus, nós estamos aqui. Eu sei, Senhor, o peso que é para um ministro, para um pastor, ministrar a Tua palavra, Senhor. Porque cada palavra que nós falamos, certamente diz o Teu profeta que nós temos que dar conta um dia. E também, Senhor Deus, aqueles que estão ouvindo, e nós sabemos também que há uma grande responsabilidade daqueles que ouvem, porque ninguém vai chegar diante do Senhor naquele dia e falar: eu não sabia dessas coisas. Senhor, por isso, ó Deus, eu te peço aqui essa noite, que o Senhor abençoe o ministério local do anjo dessa igreja, pastor Kleber, sua família. Abençoe essa igreja e abençoe, meu Deus, nossas vidas, para que o Teu Espírito Santo nunca se ausente desse lugar, Senhor. Porque nós sabemos que somos carentes e sabemos que a divina providência do Senhor está sempre presente em nossas vidas, Senhor. Abençoe também os familiares, as famílias deste tabernáculo. Abençoe, meu Deus, cada integrante, cada membro, que a graça do Senhor seja sobre todos, ó Pai. Abençoe também, Senhor, aqueles lares que estão conectados. Senhor Deus, que o Senhor abençoe cada casa, cada lar, cada vida, que o Senhor possa falar conosco como o Senhor tem falado, Senhor. Nós te agradecemos pelo poder que há na Tua ressurreição e acrescenta as bênçãos à leitura da Tua palavra, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem assentar. Louvado seja Deus. Nós sabemos que a palavra do Senhor, ela penetra no nosso coração, em nossa alma, em nossa vida de maneira sobrenatural. Então, irmãos, nós lemos aqui a palavra de Deus, onde se encontra em 2 Samuel, capítulo 11, versículo de número 14 e o 15. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias. E escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja e deixa-o sozinho, para que seja ferido e morra. Quando a gente vê uma escritura de tamanha proporção como essa, nós olhamos para quem foi destinada essa sentença de morte. E nós, irmãos, ao observarmos, nós vamos olhar o autor que sentenciou essa morte na vida de um simples homem. Nada mais que Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que Deus testificou, dizendo que amava Davi, que queria Davi, que escolheu a Davi, porque Davi era um homem segundo o seu coração. Mas nós vimos a proporção, nós vimos a situação
Quem jamais iria acreditar que este homem chamado Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele ia sentenciar uma coisa dessa? Mas tudo isso para esconder a sua sujeira, o seu pecado. Homens se vendem, homens traem, homens mentem, homens manipulam e homens negam a própria fé quando se encontra acuado diante de situações. Mas nós temos que lembrar que a Bíblia diz que tudo aquilo que o homem faz às escuras, escondida, Deus revela às claras. E não há nada que nós fazemos às escondidas, entre quatro paredes, que não venha a ser descoberto. Um dia este pecado escondido vai ser manifestado. E para que isso aconteça, e é claro que geralmente isso se evidencia mais na vida do eleito. O eleito, ele tem um compromisso, Deus tem compromisso com ele, e ele tem compromisso com Deus. Por isso que nós não podemos acumular os pecados e nem estar envolvidos nos pecados voluntários. Porque nós temos ainda que saber que ainda há sangue no propiciatório. E se há um sangue no propiciatório, e nós cremos dessa forma, o apóstolo Paulo diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Olha, irmão, o pecado, ele não tem força diante do sangue de Jesus Cristo. O profeta, o irmão Brana, o profeta dessa era, na mensagem, eu estou com a mensagem aqui na mão, aquele dia no Calvário, ele diz que a primeira coisa que aconteceu aquele dia no Calvário foi que o pecado foi eliminado, o pecado foi destruído. Mas o pecado foi destruído, foi eliminado para aqueles que recorrem ao sangue de Jesus. Porque tem muitas pessoas que não consertam as suas vidas com Deus. Tem muitas pessoas que não procuram confessar os seus pecados e vai deixando acumular pecado sobre pecado, e aí se cumpre o que diz a Bíblia, que o salário do pecado é a morte. E essa morte física também se atribui à morte espiritual. Muitas pessoas estão morrendo espiritualmente, muitas pessoas estão perdendo o prazer, muitas pessoas estão perdendo a fé, a alegria da salvação por causa do pecado escondido, do pecado não confessado. E nós podemos ver, irmãos queridos, que Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha tudo em sua mão, Deus pegou Davi lá de baixo, Deus tirou Davi do campo, Deus tirou Davi do anonimato e Deus deu toda a regalia para Davi. Deus posicionou Davi, tirou Davi lá de baixo e colocou Davi no trono. Deus honrou Davi, por ele ser um homem segundo o coração de Deus. E Davi sabia disso, e tudo que estava em suas mãos vinha do Senhor Deus. Tudo que Davi tinha conquistado vinha de Deus. As batalhas vencidas, os inimigos sendo destruídos, tudo isso era vitória que vinha de Deus. Como nós também temos que admitir isso. Cada oração que você fez e cada oração que você faz, há uma resposta divina para a sua oração. E tudo que você tem na sua vida, o seu filho, seu casamento, seu carro, seus benefícios, tudo que você tem na sua vida não é conquista sua. Isto aí foi Deus que te deu. Aleluia, Deus que te deu. Por isso, irmãos, que nós temos que valorizar aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Eu estou vendo o pastor Kleber aqui elogiando a sua esposa, um carinho maravilhoso. Por quê? Porque ele sabe que isso aí não foi mérito dele, foi Deus que deu para ele.
Foi Deus que deu os filhos para ele, foi Deus que deu essa igreja para ele, tudo foi por ele, tudo foi ele que deu, e nós temos que estar grato por isso, e sempre agradecer a Deus. Senhor, eu poderia ser uma história triste, mas eu sou uma realidade, porque eu sei que o Senhor olhou para mim quando eu era um miserável, quando eu estava prostrado, quando eu estava caído. Olha a condição de Ana, irmão. Ana, ela estava nessa situação, sendo oprimida, sendo rejeitada, sendo humilhada e as pessoas massacrando ela. Mas o que fez Ana? A Bíblia diz que Ana desesperou, Ana se revoltou, e ela um dia tomou a posição e ela disse: eu não aceito essa vida de humilhação, essa vida de fracasso, nem engravidar eu consigo. E o que fez Ana? A Bíblia diz que Ana fez um voto com Deus. Ela quebrou as barreiras, da incredulidade, ela quebrou a barreira da humilhação, e ela foi até a presença de Deus, através de quê? Através da oração. E o profeta de Deus diz que a oração, ela muda o quadro. A oração faz o trabalho. Mas Davi, ele sabia disso. Davi não era ingênuo, sabia de todas as coisas. Davi estava vivendo uma vida folgada, e o perigo para nossas vidas é quando está tudo bem na nossa vida. Quando as coisas estão dando certo, quando as coisas estão bem, quando o salário está bom, quando tudo está dando certo, aí que é o maior perigo da sua vida, é aí. Porque quando você está sendo abastecido, você não ora. Você esquece de buscar a Deus, seu coração não quebranta, porque está dando tudo certo. Mas assim estava acontecendo com Davi. Quando Davi tinha os inimigos na sua, perseguindo ele, Davi era um homem que invocava a Deus, que chorava, que buscava. Mas quando as coisas estavam tudo bem, a guerra estava sob controle. O que Davi fez? Davi no seu palácio, Davi estava no palácio real, e Davi, ele mandou seus homens para a guerra. Não precisava de ir, porque estava dando tudo certo, estava tudo sob controle. E o maior perigo da nossa vida é quando está tudo sob controle. Isso é muito perigoso. Por isso que o profeta, irmão Branham, disse: belisca a tua consciência, belisca a tua consciência. Irmãos, nós não somos nada, nós não valemos nada sem a graça de Deus. Por isso que nós temos que recorrer a essa fonte inesgotável. E nós sabemos muito bem o que significa isso. E Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele estava no seu palácio, estava tudo bem. Ele não estava em batalha, ele estava em seu palácio. E o que Davi fez? Folgado, tudo tranquilo, Davi sai e vai dar uma passeada pelo palácio. Davi vai ali como um vagabundo, como um homem desocupado, e ele vai dar uma volta ali no palácio real. Ele dá uma volta ali. Quando ele começa a olhar para os lados, olha para uma casa de um vizinho, olha para outro lado e começa a olhar. E o perigo dos olhares é esse. E Davi olha, e quando pensa que não, Davi vê uma mulher despida, tomando banho. E Davi olhou para aquela mulher, e a Bíblia diz que Davi desejou aquela mulher. Davi tinha tudo, ele tinha várias mulheres, várias esposas, tinha concubinas. Davi tinha tudo de fartura, mas ele olhou para aquela mulher. O olhar de Davi para aquela mulher trouxe um ego, um desejo pelaquela mulher. Só que aquela mulher que Davi estava olhando de cima do palácio era uma mulher casada, era uma mulher comprometida. E Davi esqueceu dos seus compromissos, Davi esqueceu da sua posição, do seu posicionamento, e a cabeça de Davi só olhava para aquela mulher, só pensava naquela mulher. Eu posso imaginar Davi, ele não tinha mais como pensar em mais nada, ele só pensava naquela mulher, e aquela mulher estava em sua cabeça o tempo todo. A ponto do rei Davi, ele chamar um dos seus homens e perguntou: quem é aquela mulher? E alguém disse para Davi: Davi, aquela mulher é Betseba, a mulher de Urias, teu servo, teu soldado.
Identificou, Davi tinha consciência, ele sabia que a mulher era casada, ele sabia que a mulher tinha dono, ele sabia que a mulher tinha um esposo, mas mesmo assim, Davi estava tentando quebrar a lei, Davi estava tentando ultrapassar os limites. Irmãos, olha só que coisa difícil. Isso me faz lembrar quando o profeta irmão Branham diz daquela criancinha que chegou diante da banca de maçã na feira, e aquela criancinha viu aquela banca bonita, arrumada ali, era um menino, e a banca de maçã estava ali na feira, linda aquela banca. E aquele menino sem dinheiro, aquele menino chegou diante daquela banca. O profeta disse que ele olhou, ele desejou comer aquela maçã, mas ele não tinha dinheiro para comprar. E ele então chegou diante, o dono da banca escondeu, estava de olho naquele menino, para que ele não roubasse as suas maçãs. E aquele menino levou a mão, quando ele olhou para um lado e para outro, ele não viu ninguém, ele levou a mão para roubar a maçã, e de repente ele puxou a mão. E ele foi mais uma vez, e olhava para um lado e para outro, e levava a mão para roubar a maçã, e puxava, e não conseguia roubar. Havia algo dentro dele, dizendo, não faça. Mas havia algo maior também dentro dele, falando, faça. E nós sabemos que dentro de nós há esses dois lobos, há esses dois desejos, o desejo para praticar o mal e outro lobo dizendo, não faça isso. E nós temos o livre-arbítrio, ninguém vai te condenar por causa disso. E quando ele levou a mão mais uma vez, o profeta disse que aquele homem, o dono daquela banca, gritou com ele, porque ele estava observando, gritou com aquele menino e disse, você está querendo roubar as minhas maçãs, você está querendo roubar as minhas frutas? E aquele menino olhou para o dono daquela banca, chorando, e disse para ele, não, Senhor, estou tentando não roubar, eu estou tentando não roubar. Mas por quê? Porque ele estava tentando não roubar. O vício, o ego, alguma coisa dentro dele, o desejo falava rouba, mas quando ele levava a mão, outra força dizia, não faça isso. Isso me faz lembrar também, irmão, daqueles macacos, quando eles pegavam os macacos antigamente. Não sei se ainda acontece até hoje. Geralmente eles colocavam a cumbuca. E os irmãos sabem o que é cumbuca? Cumbuca é uma cabaça, que a boca é fechada, lá dentro é aberto. E aqueles homens colocavam a banana ali dentro daquela cumbuca. E os macacos, quando via aquela banana, e eles amarravam aquela cumbuca, o macaco vinha roubar a banana, mas não poderia, porque ele tinha que fechar a mão. E quando o macaco fechava a mão e levava a mão na cumbuca e pegava a banana, ele não tinha capacidade de trazer a banana com a mão. Ele não tinha condição de trazer, porque a mão dele ficava maior. E ele ficava preso ali com a mão na cumbuca. E aí aqueles homens vinham e via que aquele macaco estava preso com a mão dentro da cumbuca. E ele vinha e matava aqueles macacos. E o que acontece? Porque aquele macaco, ele estava colocando a mão na cumbuca. E ao colocar a mão na cumbuca, ele não tinha condição de tirar a mão da cumbuca. E ele morria com a mão na cumbuca, sem comer a banana. Irmãos, olha só. Há muitas pessoas que são assim, muitos de nós praticamos esses atos. Colocamos a mão na cumbuca e não conseguimos tirar, porque não temos intimidade com Deus, porque não temos facilidade em arrepender. E por isso, com a mão na cumbuca, muitos estão morrendo. Pões a mão na cumbuca errada, nas doutrinas erradas, nos ensinamentos errados. Põe a mão na cumbuca nas coisas que não agradam a Deus. Tira a mão na cumbuca. E essa mão na cumbuca tem matado muitas pessoas. E foi isso que Davi fez. Davi sabia, o desejo dele era tão grande por aquela mulher, Betseba, que ele pôs a mão na cumbuca. E aquilo ele não conseguiu se livrar. Ele não conseguiu se libertar. E mesmo o homem falando para ele, Davi, essa mulher é a mulher de Urias, é uma mulher casada. Mas Davi disse, traz ela para mim. Eu quero possuí-la. Eu quero para mim. E a Bíblia diz que Davi mandou buscar aquela mulher
Rei, vida regalada, vida tranquila, abastecido, vida afogado, tudo dando certo. Davi mandou buscar aquela mulher, e aquela mulher veio até Davi, e ele teve um caso com ela. Davi teve um caso de adultério com aquela mulher, Betseba, e a Bíblia diz que ela ficou grávida, ela engravidou de Davi, e seu marido, aonde estava? O seu marido estava na guerra, o seu marido estava na guerra. E quando aquela mulher mandou dizer para Davi, Davi, olha, eu estou grávida, hein? Eu estou com um problema, eu estou grávida. Você sabe aquele dia que você me chamou para entrar no palácio, e eu fui, pois agora eu estou grávida, e meu marido está na guerra, como é que vai ficar a situação, Davi? Davi disse, olha, eu dou um jeitinho. Sempre nós damos um jeitinho. Mas a Bíblia diz, irmão, que os olhos de Deus tudo vê. Aquele pecadinho, aquela coisinha, aquela mão na cumbuca, Deus está de olho em você. Por isso que hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de desespero. Nós temos que arrepender das nossas mazelas, dos nossos males. Nós temos que olhar para Deus e falar, Senhor, tem misericórdia da minha alma. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Não deixe eu colocar a mão na cumbuca. Não deixe eu praticar tais atos, porque Deus quer isso, irmão. Deus te chamou para você ser santo. Deus te chamou para você ter uma vida de santidade. Deus te chamou para você ter caráter. E não é caráter, não é qualquer caráter, não. É o caráter dele. Deus quer que nós tenhamos o caráter da noiva de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, aquele que vive e reina para sempre. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! E Davi deu um jeitinho, sempre dá um jeitinho. Davi disse, não, eu tenho um plano. Eu tenho um plano aqui para nós despistarmos. E há muitas pessoas fazendo planos escondidos aí, achando que Deus não sabe. Há muitos planos, talvez eu esteja falando para alguém do exterior da igreja, não estou falando talvez para a igreja, às vezes alguém que está lá na Bahia assistindo, às vezes alguém que está lá em Belo Horizonte, que eu sei que há muitas pessoas conectadas aí, há pessoas que estão longe aqui em São Paulo, talvez Deus esteja falando contigo, e você sabe muito bem o que é a voz de Deus. A voz de Deus não se engana, a voz de Deus não confunde. Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua alma, Deus conhece a sua vida. É tempo de conserto, é tempo de arrependimento. Olha, queridos irmãos, e Davi, ele deu um jeitinho. O que é que ele fez? Ele chamou ali um dos homens e disse, ó, vai lá e busca Urias. Urias é o marido daquela mulher, é isso mesmo, irmão? É Urias, que é o marido daquela mulher. Busca ele, que eu tenho um plano secreto. E assim veio Urias até Davi, reverente, trabalhador, homem de batalha, de guerra, obediente a Davi. E ele chegou diante de Davi com reverência por ser rei. E ele disse, eis-me aqui, rei, tu me mandaste chamar. E Davi disse, olha, eu te mandei chamar, você vai fazer o seguinte, você vai ficar aqui alguns dias, você desce até a sua casa, toma um banho e tem uns momentos com a tua esposa, uns momentos prazerosos com a sua esposa. E quando Davi fez aquilo, plano secreto do homem carnal. Quando Davi deu essa ordem, ele disse, meu rei, como eu posso descer à minha casa e ter prazer com a minha esposa quando a arca do Senhor e os meus irmãos estão na batalha e eu aqui folgado com a minha esposa? E ele disse, de maneira nenhuma eu farei isso, não vou fazer. Davi chamou aquele homem e ele deu ali algumas coisas para ele, talvez embebedou ele, fez alguma coisa com ele,
Porque Davi pensou, ele bêbado, ele embriagado, ele ébrio, ele vai descer, não vai fazer nada com a esposa, mas depois as pessoas de fora vai saber que ele esteve aí e a culpa da gravidez da sua esposa será exatamente dele. Plano sujo, plano secreto de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Por isso que a Bíblia diz, irmão, maldito o homem que confia no homem. O homem é falível, nós não podemos confiar. Um adultério não começa com a cantada, com o elogio. O adultério começa com essas coisinhas. É as mãozinhas na cumbuca. É os elogiozinhos, é o cafezinho, é as coisinhas, as conversinhas fiadas na rede social, os elogios. E nós temos que saber, se nós somos casados, nós não podemos aceitar elogio de estranho, de homens estranhos, nem um bom dia, nem essas coisinhas, porque a coisa vai agravando, começa com um bom dia, depois meu amor, minha querida, meu querido, e a coisa vai fedendo. Se você está praticando esse ato, você ainda está com a mão, colocando a mão na cumbuca ou tentando roubar a fruta, lembre-se, é tempo de arrependimento. É tempo de não roubar. É tempo de não colocar a mão na cumbuca. E Davi, o que ele fez? Ele mandou, e aquele homem, Urias, desceu até a sua casa, mas ele caiu na porta. E ele não entrou. E Davi estava observando tudo. Os informantes de Davi informavam tudo para ele. Os lambibotas de Davi estavam informando tudo para ele. Os bajuladores de Davi estavam informando tudo para ele, sem saber da gravidade do problema. Estavam informando tudo para ele. Ei, o homem não desceu, o homem desceu, mas não entrou para ficar com a sua esposa. E Davi disse, eu tenho um plano. Davi tem mais um plano para Urias. Aí onde nós lemos aqui na Bíblia, para nós entendermos, segundo Samuel, capítulo 11, versículo de número 14. Davi tentou de todas as formas, a coisa já estava fedendo, a mão já estava na cumbuca. Era irreversível. Por que Davi, um homem tão poderoso, tão forte, um homem segundo o coração de Deus, por que ele não assumiu? Mas se eu assumir, a minha reputação vai ó. Se eu confessar, a minha reputação vai ó. Se eu confessar o meu pecado, eu vou perder a credibilidade, vou perder a moral, vou perder isso e tudo. Mas se você não confessar, se você não consertar, Deus vai tratar com você, Davi. Deus vai tratar com você. Sabe por quê, irmão? O perigo de um povo não é o povo que não tem um profeta. O perigo de um povo é um povo que tem um profeta. Porque o povo que tem um profeta, eles têm essa responsabilidade. Ai de mim, ai de nós, porque temos um profeta em nossas vidas. Quem não tem um profeta em sua vida, tudo bem. Mas se você tem o profeta, ainda que não seja o profeta na forma física, mas um profeta na forma literária, um profeta em evidência, é um profeta que tem aquilo que está escrito. Por isso que lemos a mensagem do profeta em evidência, e aquilo ali fala com a gente. O Espírito que foi pregado, a mensagem é o que fala conosco muitas vezes. Quantas pessoas e quantos testemunhos de pessoas que converteram lendo uma mensagem. Quantas pessoas converteram e consertaram as suas vidas ouvindo um parágrafo da mensagem, ouvindo uma mensagem de Deus. Porque Deus fala através dos seus profetas. Deus fala através da mensagem. Deus fala através da Bíblia. E eu creio que Deus está falando através da sua palavra nesses últimos dias que nós estamos vivendo. E Davi, olha o terceiro plano de Davi. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 14. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias. Davi acordou inspirado.
Davi acordou cheio de inspiração, um novo plano, um novo projeto. Pegou ali e começou a escrever uma carta. E na carta Davi disse assim: olha, põe Urias na frente da maior batalha que existe. Põe Urias na frente do maior perigo que existe, para que ele seja ferido e morra. Davi entregou a carta ao próprio Urias. Urias não era curioso para abrir a carta do rei, porque provavelmente a carta estava timbrada. Urias pegou a carta do rei, e ali estava a sua sentença de morte. Pegou a carta do rei, estava a sua sentença de morte. Irmão, você sabe que muitas pessoas põem na sua mão uma sentença de morte para que você morra. O diabo faz isso com a gente. E Urias pegou aquela carta e levou até esse homem, Joabe, e ele foi e entregou a carta a Joabe. Joabe, aqui está a carta do rei Davi. Joabe olhou para Davi. Aliás, Joabe olhou para Urias, e Urias olhou para Joabe. E ele leu a carta. E ele disse: tudo bem, eu já li a carta. O meu papel agora é cumprir a ordem do rei Davi. E o que ele fez? Ele colocou Uzias. Como é que é, irmãos? Urias, eu confundo Urias, é Urias. Uzias é o rei. Ele colocou Urias na frente da batalha para ser ferido e que morresse. E assim aconteceu. Lá foi-se. O homem morreu, talvez com uma flechada, e ele caiu, tombou. E Joabe escreveu para Davi: meu rei, fica tranquilo, porque o que tu mandaste fazer eu já fiz. Urias agora é um homem morto, não existe mais. Davi talvez se alegrou, como diz o outro, se alegra com a desgraça dos outros. A mulher viúva acaba de perder seu marido, e a coisa estava resolvida. Davi pensou que estava tudo certo, ninguém viu nada, ninguém está sabendo de nada. Os homens não têm condição de ver o que aconteceu com Davi, está tudo certinho. Mas, irmãos, Deus ainda tem profeta. E não é profeta de internet, não é profeta de like, não é profeta de muitas visualizações, não é profeta estrela, não é isso não é grandes pregadores, não. Deus não trabalha com isso não. Deus, Ele tem os seus profetas treinados no deserto. Deus tem profetas anônimos. E se nós olharmos na Bíblia, os maiores profetas que Deus usou para corrigir aquele povo, foi profetas no anônimo. Eu amo os profetas anônimos. Está aqui um profeta anônimo, está aqui outro profeta anônimo. Nós somos anônimos para este mundo, somos anônimos para a cidade. A noiva de Jesus é anônima, não tem fama, não tem formosura. Não, nós somos um povinho. Aí você disse: mas eu não sou povinho, eu me considero grande. Não, você considera grande. O apóstolo Paulo diz que nós somos como escória desse mundo. Nós somos como lixo. Essas irmãs abençoadas que crê no Evangelho, que crê na mensagem, não pensa que você tem valor lá fora. Você não tem valor, você é desprezada. Nós somos desprezados, mas não tem problema. O importante é que você é desprezada pelo mundo, mas você é aceita por Deus. Você é desprezado pelas coisas do mundo, mas é aceita por Deus. E Deus gosta de olhar para você. Olha só, irmão, José. Quem era José para a sua família? José, a Bíblia diz que José era um sonhador.
E José, ele tinha sonhos sobrenaturais, tinha visões, e José era um sonhador, mas aquilo, por ele ser um sonhador, os seus irmãos não gostavam. Vocês lêem a Bíblia, vocês vão ver os seus irmãos desprezando José, porque ele era um sonhador, mas Deus olhou para José e disse: esse aí vai ser o futuro governador, esse aí que vai governar uma nação inteira. Para a sua família, José não tinha valor nenhum, era apenas um sonhador, mas para Deus, ele era um projeto. Os irmãos de José queriam rejeitar, queriam se ver livre dele, a ponto de vender ele como escravo, a ponto de lançar ele na cova, mas Deus olhou para José, e Deus disse: não, esse aí é meu projeto, eu vou usar ele para salvar muitas vidas, para não morrer de fome, para salvar muitas famílias. Olha, queridos, que importância, e Deus olha para nós com um olhar diferente, Deus olha para nós com um olhar de misericórdia. O mundo olha irado, muitas vezes querendo ver o seu fim, mas Deus olha para você, porque você é um projeto de Deus, a noiva eleita é um projeto de Deus. Você pode erguer as suas mãos para o céu e agradecer a Deus: obrigado, Senhor, por eu fazer parte desse projeto do Senhor. E Davi, agora está bom, Uzias está morto, a mulher dele está grávida, eu vou assumir, ninguém vai saber de nada, ninguém sabe de nada, o meu plano deu certo, o homem morto. E aí Davi já tinha adulterado, Davi já tinha assassinado, Davi já tinha mentido, Davi já tinha feito tantas coisas, irmão. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus. E Deus pega um profeta anônimo. Esse profeta é chamado profeta Natã. Você tem um profeta na sua vida? Você tem um profeta na sua vida? O profeta que você tem é um profeta anônimo. No, pastor Kleber, eu li aqui na mensagem, agora estou preocupado porque o profeta falou isso. Eu vi aqui na mensagem que eu tenho que tomar uma decisão. É tempo de decisão, o profeta pregou aqui. Só o título da mensagem, irmão, já te identifica, já fala com você. E Davi estava tudo bem, tranquilo. As coisas deu certo, as coisas estão dando certo. Ninguém descobriu, vamos tocar para frente. Quem sabe ele chamou Betseba e falou: olha, está resolvido, fica tranquilo. Ninguém sabe de nada. E Deus vai lá e chama o seu profeta Natã, e disse: vai a ter Davi. Vai lá repreender Davi, vai corrigir Davi, porque Davi cometeu um grave erro. E Deus abriu a tela assim e mostrou para o profeta Natã. E Natã foi até Davi. Profeta pobre, profeta anônimo, ele foi até Davi. Quando ele chegou diante de Davi, que Davi viu ele não chegou ali bajulando Davi, dando tapinha nas costas de Davi. Ele não chegou ali, e Davi também não estendeu o tapete vermelho, porque ele não tinha muita importância para Davi. Era um João ninguém, um profetinha qualquer aí, um anônimo. Mas ele tinha a palavra. Ele tinha o assim diz o Senhor. Ele tinha a mensagem da hora para Davi. Ele tinha a mensagem de correção para aquele rei que havia pecado, que havia causado tantos danos. E aquele profeta chegou diante de Davi e disse para ele: rei, eu preciso conversar contigo. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu tenho uma mensagem de Deus para ti. E Davi chegou e se colocou diante do profeta Natã. E ele disse: olha, existia um homem aí, o rei, que este homem ele tinha 700 ovelhas
um homem muito rico, muito poderoso, cheio de poder. E tinha um rei que só tinha uma ovelhinha. Ele estava usando uma metáfora. Ele estava usando essa tipificação. E esse homem só tinha uma ovelhinha, rei. E sabe o que aconteceu? Este homem que tinha 700 ovelhas, poderoso, rico, ele foi lá e matou a única ovelhinha. Matou a única ovelhinha deste homem que só tinha uma ovelhinha. A Bíblia diz que Davi ficou indignado quando ele estava contando o caso. Certamente Davi, um guerreiro, enfia a mão na espada, isso é extra bíblica, estou conjecturando. Davi deve ter enfiado a mão na espada e já arrancou aquela espada. E o profeta de olho na reação de Davi. E aí o profeta Natan perguntou para Davi o que é que deve fazer com este homem que fez essa maldade. Davi olhou para ele indignado, ele disse assim: esse homem, ele é digno de morte, porque ele fez essa maldade. Irmãos, nós podemos ver o profeta Natan levar o dedo na cara de Davi. Que profeta não se vende. Homem de Deus que tem assim do Senhor, ele não se vende, ele não se entrega. Ele levou o dedo na cara de rei. Não importa se você é rei, se você é homem segundo o coração de Deus, não importa se você é rico, se você é poderoso. Ele levou o dedo na cara de Davi e disse assim: este homem é você. Houve um silêncio. Davi não jogou a culpa nos outros, como nós fazemos. Ah, mas isso aí, o culpado foi aquela mulher que me provocou. Nós costumamos transferir os nossos pecados, as nossas culpas para os outros. Por isso que muitas vezes não somos um homem e mulheres segundo o coração de Deus. Mas Davi, a grande vantagem é que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E quando você é um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, você assume os seus erros. E o que Davi fez? Quando Davi viu aquela situação que ele estava diante de um profeta, ele disse: eu pequei contra o Senhor. Pequei. Ele assumiu os seus pecados. Ele assumiu os seus erros. E aí nós temos que lembrar que a misericórdia do Senhor foi sobre Davi. Ele pagou um preço, pagou. Porque ele confessou os seus pecados. Irmãos, por que nós não temos esta coragem de nós levantarmos aqui essa noite, ficamos de pé, levantarmos essa noite e fazer uma análise em nossas vidas? E você sabe muito bem que você, olhando para você, por que eu estou doente? Por que eu estou nessa situação? E essa noite é noite de nós tirarmos a mão da cumbuca. É noite de conserto. Amanhã pode ser muito tarde. Vamos orar a Ele agora. Confesse o seu pecado para Ele. Deus ainda está de braços abertos para te ajudar. Vamos fazer uma oração, vamos fazer uma oração. Confesse os seus pecados para Ele. O Espírito Santo está aqui e Deus pode curar você essa noite. Deus pode fazer maravilha na sua vida. Há um desespero dentro dessa alma. Senhor, eu não quero pôr a mão na cumbuca. Quem sabe você está prestes ou estava prestes a cometer um adultério. E essa noite Deus está falando com você: tira a mão dessa cumbuca suja. Quem sabe você estava planejando fazer alguma coisa errada e Deus está falando essa noite: tira a mão da cumbuca. Quem sabe você fez algo e está todo enrolado, toda enrolada diante de Deus. E o profeta de Deus está diante de você
Então você confessa e diz: Senhor, eu pequei. E Ele é poderoso para te perdoar. Ele é poderoso para te lavar com sangue, o sangue de Jesus Cristo. Então é hora de nós orarmos a Ele. Vamos orar, vamos falar com Ele. Se você quiser vir à frente, fica à vontade. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece as nossas vidas. Aleluia, Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, Senhor, de oração, a começar de nós aqui, desse altar, desse púlpito, Senhor, nós queremos examinar as nossas vidas. Será que a minha mão está dentro da cumbuca? Senhor, me ajude a tirar a mão dessa cumbuca e largar este pecado, largar isso de lado, Senhor, e voltar para o meu estado original. Sabemos que o Senhor tem poder para perdoar. O Senhor tem poder, meu Pai, para passar um corretivo nessa vida. Essa vida às vezes, Senhor, aflita. Senhor, nos ajude, dê graça para nós. Derrama o Teu poder e a Tua misericórdia sobre nossas vidas. É o que nós te pedimos essa noite. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. A cura divina, a saúde, vem com confissão. Feche seus olhos. O ambiente está completamente espiritual. Está havendo uma batalha interna. Lembra que o pastor disse: há sangue no propiciatório. Todos nós agimos às vezes parecido como Davi, escondendo nossas culpas, empurrando com a barriga algo que precisa acertar. Nós não sabemos o que é, mas nessa hora, agora, ora, levante suas mãos e fala com Deus em seu coração, em sua mente, e confessa toda a sua culpa para Ele. Confessa. Davi não colocou a culpa em ninguém. Ninguém foi colocado a culpa no que Davi fez. O responsável foi ele. Ele ficou quieto. Ele ficou quieto e disse: a culpa é toda minha. E a misericórdia do Senhor caiu sobre a cabeça dele. Peça perdão para Deus. Peça força para Deus. Seu pai não está na escola com você, mas Deus está vendo o que você faz na escola. Sua mãe não está com você na faculdade, mas Deus está vendo ali na faculdade. O pastor, os irmãos da igreja, não está lá no trabalho, mas Deus está vendo você no trabalho. Deus está vendo o que você assiste na televisão. Deus está vendo que tipo de filme que você vê. Deus está vendo o seu celular, a sua internet. E todos nós somos culpados. Talvez não do que Davi fez, mas sabemos que nós temos culpa em alguma coisa. E aqui a Bíblia diz: toda culpa é lançada no sangue de Jesus Cristo. Tudo que você confessa vai para o sangue de Jesus Cristo. Feche seus olhos. Nós estamos lutando contra entidades malignas, espíritos malignos que entram pelos olhos. Tenha temor de Deus. Fala com Deus. Fala com Deus: Senhor, perdoa, me dá força. Eu não quero ser desse jeito, Senhor. Eu quero me consertar contigo. Fala com Deus. Nós vamos fazer a fila de oração. Cura divina. Haverá testemunho de pessoas curadas, libertadas. Mas primeiro tem que se acertar com Deus. Deus trouxe o pastor Carlos aqui. Algo está para acontecer. Se não é aqui, é na casa de alguém que está assistindo, ou de quem vai assistir. Você precisa se libertar.
Você precisa tomar uma decisão. Você deseja ser realmente uma cristã? Você deseja realmente ser um cristão? Davi errou, como talvez eu e você erramos, mas Davi confessou sua falha. Davi confessou seus erros. E nesta noite, Deus está te dando essa oportunidade. Confessar os nossos erros. Confessa as suas falhas. Se acerta com Deus. Você vai receber a sua cura nesta noite, através do poderoso sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluias! 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 Ré maior, bendito seja o Cordeiro, alvo mais que a neve. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis esse sangue lavado com roupas que as pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna então. Quer erguer seus braços e cantar alvo? Vai, erga seus braços, clama o sangue de Jesus. Senhor, perdoa meu pecado. Senhor, perdoa minhas falhas. Senhor, eu não devia ter falado aquilo, eu não devia ter dito aquilo. Senhor, meus pensamentos são mergulhados no sangue de Jesus, e mais alvo do que a neve serei. Alvo mais que a neve sem neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. De olhos fechados, só os músicos tocando. Eu quero fazer uma pergunta. Há alguém aqui nesta noite que ainda não é batizado em nome de Jesus Cristo? Você não queria se arrepender dos seus pecados? Você não deseja mergulhar os pecados no sangue de Jesus? Você não deseja se batizar em nome de Jesus nas águas e se tornar perante a igreja um cristão? Alguém aqui nesta noite deseja se batizar em nome de Jesus Cristo? Venha até o altar. Jesus está chamando você. Você deseja se batizar? Venha até o altar. Ele chama você. Um desejou se batizar. Mais um, mais dois, três. Fica aqui em fila. Cadê tem que ter um diácono aqui. Cadê os diáconos? Um diácono aqui. Deixa virado para frente. Alguém aqui nesta noite que ainda não foi batizado e deseja se batizar em nome de Jesus, pode vir até o altar. 4 rapazes estão aqui para se batizar em nome de Jesus Cristo. Há mais alguém? Ainda há lugar debaixo aos pés de Jesus na cruz do Calvário.
alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sem neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, ficas também, ó Jesus, sem é de todo pecado que maravilha de amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Solta a voz, canta. Mais alvo que a neve ser. Pode continuar tocando. Glorifica a Deus, glorifica a Deus. Exalta o santo, adorável nome de Jesus. Te amamos, Senhor. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Só Tu és Deus. O Teu cetro de equidade é de eternidade a eternidade. Te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Jesus, 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 Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Há mais pessoas que desejam se batizar? Vem à frente. Moça, você não é batizada? Lembre-se, você precisa ser batizado. Rapaz, você precisa se batizar. Receba o nome de Jesus na sua vida. É bênção de Deus. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve. Pega a sua mão e ore a Deus. Feche os olhos e agradeça a Deus. Peça força para Deus. Senhor, erguemos nossas mãos te agradecendo por essas almas, por esses jovens ainda desejar as coisas de Deus, ainda desejar o reino de Deus. Abençoa, Senhor, o Isaías. Abençoa, Senhor, o Samuel. Abençoa, Senhor, o José. Sim, meu Deus. Louvado e engrandecido. Deus abençoe o Iago, Isaías, José e o Samuel, jovens que estão no melhor lugar, no altar. Aleluia!
Solta a voz, canta mais alvo que a neve. O back vocal, volta por favor. Alvo mais que a neve. Alvo. Aleluia. Vem neste sangue. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois é mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Vai! Alvo mais que a neve, alvo mais que a Aleluia! Dá uma salva de palmas para Jesus. A igreja pode se assentar um instante. Vem aqui, irmão Gabriel. Dá um abraço aqui no Iago, nos jovens. E dê boa-vinda a eles. Pelo testemunho que deram em aceitar Jesus. Aleluia! Gabriel representando. Vem cá, Samuel, fica aqui. Os jovens, aí ó. Aê, isso mesmo. Amém. José, você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, de livre e espontânea vontade, de coração? Levante sua mão e diga, aceito. Dá uma salva de palmas. Samuel, você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador na sua vida, de livre e espontânea vontade? Levante sua mão e diga à igreja que aceita. Uma salva de palmas. Isaías, você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador de sua vida, de livre e espontânea vontade? Levante a sua mão e diga aceita. Dá uma salva de palmas. Iago, você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador de sua vida, de livre e espontânea vontade? Erga a sua mão. Dá uma salva de palmas para Jesus. Amém. Poder sentar. Vamos com Deus. O Iaco estava no começo do culto ali fora da igreja. Onde está, irmão Dimas? E ele estava olhando para o culto. Ele é vizinho aqui. Nossa. E o irmão Dimas disse, entra, você não quer assistir o culto? Quero. E está aí. Os jovens, pegue o Tiago como amizade, como amigo, e ajude ele. Amém? Vamos conversar com ele e ser amigo dele. E louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu acredito que você já se confessou. Eu acredito que você pediu perdão para Deus. Eu acredito. Você viu o que o pastor disse? É quando você começa a ter dinheiro, é quando você começa a comprar as coisas, é quando começa a ficar em estado confortável. Você não quer vir mais para a igreja, não ora, não jejua. Começa a ficar mundano. E Davi caiu. Se Davi caiu, você acha que você é mais forte do que Davi? Olha,
Nada acontece por acaso. E antes de acontecer, Deus manda um aviso. Nada acontece sem Deus avisar. E nesta noite, Deus mandou o pastor lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, quase 1000 quilômetros daqui, para trazer essa mensagem ao seu coração. Deus está falando com a igreja aonde estiver. E agora, eu quero homens e mulheres que tenham coragem de vir aqui receber oração e sair curado, libertado. Pessoas têm problema na justiça, Deus vai pôr a mão naquele processo e vai resolver. Ah, eu tenho problema de saúde, pastor, é do meu pai, da minha mãe, meu avô tinha. Deus vai quebrar isso daí hoje. Deus vai te dar emprego, Deus vai fazer você sair das dívidas. Deus é capaz de fazer tudo. A oração muda as coisas. Amém? Então o pastor vai orar por você, pastor Carlos. Irmão Raimundo, unja as pessoas que, por favor. O senhor fica aqui, pastor. Ele vai ficar ali ungindo as pessoas. Venha com fé. Venha com fé, sabendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Venha receber a sua cura, a sua libertação. O back vocal pode cantar, hein? O hino que vocês desejarem. Só o dedinho. Isso, venha. Que toda a igreja venha. Que todos recebam a cura, a libertação. Que as bênçãos de Deus saiam atrás de você agora neste momento. Rodeie você. E seja libertado para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Acho que é 342, é isso? Salvador. Se você puder ficar de olhos fechados, orando em favor de quem está na fila. Amém. louvor, nome
Senhor Jesus.